abençoe a vocês, né? Eu vou aproveitar vocês em pé. Se você quiser abrir Romanos, no capítulo 11, no versículo 29. Você já achou? Amém? Então vamos lê-lo. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Feche teus olhos. Pai, estamos numa jornada de fé. E sabemos, Pai, através do nosso mensageiro, não estamos construindo um muro. Seria muito fácil, puxaríamos a linha, alinhávamos e construíamos. Estamos construindo uma casa perfeita, aonde o arquiteto, o nosso Deus, mostrou como devemos fazer. E há lugares difíceis, lugares que são dobras de esquinas, que possamos compreendê-las corretas, alinhá-lo com a mensagem e com a Bíblia. E não esquecer de nada, colocar tudo em seu lugar, porque precisamos, nesse final do tempo, essa casa está construída sobre a rocha que é Cristo. Aqueles que não construir a sua casa sobre essa rocha que é Cristo, vão afundar. Mas se você tem convicção e copiou completamente o mapa que está na tua frente, que é a Bíblia, você será grandemente abençoado. Ajuda-nos, Pai, essa noite e derrama do teu Espírito ao coração dos teus filhos. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Talvez, se eu vou botar um título só para refrescar a nossa memória: dons e vocações. Falar desse assunto me coloca em uma posição que eu fico pensando o que houve com os dons da igreja. E vamos meditar um pouquinho e viajar um pouquinho nessa condição. Ignorantes, a igreja tem que ter dom? Sim. É convicto que nós, igreja, temos que ter dom. Paulo usa essa expressão que está em Coríntios, vou até firmar o pensamento aqui, para falar sobre isso. Coríntios 12. Se você quiser, já encaixando a sua Bíblia, eu vou entrar nesse assunto ali. 1 Coríntios 12. Ele fala que existem 9 dons formados dentro da igreja. E esses dons têm que ser manifestados pela igreja. Existem também 5 ofícios que Deus também deixou em Efésios, né? Ele fala isso, eu vou ler isso, depois eu leio para você memorizar isso. Mas hoje queremos falar um pouco da questão desses dons. Talvez você vai dizer assim: ignorante, os dons não são do pastor, ou do pregador, ou daquele que toca a música ali, ou aquele que canta aqui como um líder de cântico. São dons também, foi dado sem arrependimento, e é isso que vamos estudar isso. Mas tem outros dons que estão nessa manifestação desses 9 dons, que são importantíssimo, botaria importantíssimo que a igreja tenha. Daí você diz assim: mas por que, irmão Orantes? Você não quer ir para o arrebatamento? Você não quer estar na glória? Como está o teu temor em relação à palavra de Deus? Você tem temor?
Porque a palavra diz muito claro: o princípio da sabedoria é ter um temor a Deus. Quando você não tem temor, ou vou usar uma palavra mais clara para você, respeito a Deus, você faz de qualquer jeito. É como você acha. E essa noite a gente vai entrar nesse assunto para ver se isso é de qualquer jeito. Quando eu estudei esse assunto, estava estudando esse assunto há alguns dias, mas mais encaixei hoje para estudar e tentar finalizar, e não vou finalizar o assunto aqui, eu só vou colocar uma plataforma para depois a gente entrar mais e mais sobre esse assunto. Eu fico pensando que a nossa igreja, sabendo a história da nossa igreja, e eu posso falar isso porque eu vivenciei essa igreja, a gente esqueceu dos dons que tinha na igreja. Como a mensagem muito falava, dom de línguas. Não, dom de língua é o menor dom de língua, é aquele menor que só ajuda e manifesta aquela pessoa que vai falar. Então vamos esquecer o dom e vamos tocar para frente. Temos que abrir os selos, aprender os trovões e criar mais outras coisas que vão nos colocar direto ao arrebatamento. Nunca entendemos o que o irmão Bruno estava dizendo quando ele dizia assim, os pentecostais ficaram com os dons. Olhe bem o que o irmão Bruno está falando. A gente pensou que os pentecostais ficaram com o dom e pararam ali. Isso está certo, o irmão Bruno falou muito claro, eles ficaram com os dons e pararam, mas era para eles pegar o dom e caminhar. Os dons é o começo para chegarmos ao fim. Não podemos largar os dons e tentar querer chegar no fim sem dons. Os dons foram colocados na igreja para um detalhe importante em nossas vidas. É como nós queremos, já fomos falado muitos, já batemos muito nessa tecla, dizer assim, eu vou chegar no céu sem a justificação. Não tem como você chegar no céu sem a justificação, porque quem te justificou foi um Cordeiro de Deus que foi morto por nosso sacrifício. Nós estávamos cheios de pecado e Ele tomou os nossos pecados e morreu para nos salvar. Então você precisa da justificação. Não adianta você dizer, não, eu não preciso da santificação. Como você não precisa? Você também precisa disso para chegar lá. São coisas que parecem pequenas em relação à adoção ou relação a receber o Espírito Santo, mas você é obrigado a ter essas coisas. E o que houve com a igreja? Agora você vai escutar o que o irmão Brana fala sobre isso. Talvez isso seja duro, mas vamos entender. O dom é para você. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você sabe qual é o teu dom? Você está sentado nessa cadeira e você sabe qual é o teu dom? Escute bem. Ele vai dizer, talvez eu leia depois o 14, mas vou pegar o 15 da mensagem. O que é necessário para vencer toda a incredulidade? Só tem uma coisa para vencer toda a incredulidade: você tem que ter fé. Essa é a chave, né? Mas eu vou dizer para você, está lá no parágrafo 15. Primeiro, os apóstolos, profetas, ensinadores, evangelistas, pastores, aqueles 5 dons dados por Deus na igreja, que é ofício. E isso está lá em Efésios. E o irmão Bruno está pegando nessa condição. Então cada um de vocês que tem um pastor pio, tem um dom de Deus na sua igreja. Você percebeu o que está acontecendo aqui? Você pode falar mal da minha pessoa. Agora você tome cuidado, o dom que está por trás da minha pessoa. Aquelas pessoas falaram mal de Moisés, mas o dom,
vai gerar problema. Ah, não é porque, irmão Arantes, é a mesma coisa que eu tenho respeito a um pastor que realmente prega a palavra, se mantém fiel ali. Se eu falo da pessoa dele é uma coisa, agora se eu falo do dom que está manifestado ali, tu vai dar conta é com Deus. E talvez se eu fosse ler o que acontece, você diz assim: meu Deus do céu, eu estou querendo mostrar para você que existe temor, e eu vou mostrar onde que o irmão Branham está batendo o temor. Ele vai dizer assim: que tem um pastor pio, tem um dom de Deus em sua igreja, um guia de ovelhas. O pastor significa um guia de ovelhas, para cuidar do rebanho, para lhe ensinar a palavra de Deus. Então estes outros 9 diferentes dons espirituais devem estar operando na igreja. Agora está falando não dos 6, dos 5, ele está falando de 9 dons que depois vamos ler. Também tem que estar operando na igreja. Se lembra um tempo atrás, eu acho que você vai se lembrar: ah, meu Deus do céu, a igreja tem que ter todos os dons, se lembra? E as pessoas ficam: pô, se essa igreja não tiver todos os dons, a gente não vai para o arrebatamento. Se lembra disso? Acho que foi falado isso muito tempo atrás, não sei se você se lembra, mas se você não se lembra, eu estou abrindo o entendimento que aconteceu isso no passado. A igreja local tem que ter todos os dons. A igreja local tem que ter todos os dons. Aí que está o problema. Olhe bem aqui. Ele vai dizer assim: então esses outros 9 diferentes dons espirituais devem estar operando na igreja, para, escute bem o que o irmão Branham vai dizer, para manter a igreja limpa. Limpa do quê? Limpa do pecado. E a quem? Os 9 dons que estão dentro da igreja, que estão dentro da palavra de Deus. Aonde estão esses dons? Daí vai ter: mas irmão Arantes, o que esses dons vão fazer? É limpar a igreja. Agora, limpar como? Escute o irmão Branham falar. Como Anania e Safira, assim por diante. Ele usa um personagem da igreja para dizer. Depois eu vou ler para você o que é esse personagem de Anania e Safira, para guardar em seu coração. Talvez essa pregação seja meia duro, mas irmão, estamos tentando posicionar a igreja numa posição. Antes de entrar nisso, eu vou dizer: você sabe onde que é o santuário dessa igreja? Você sabe? Tem certeza? Você sabe onde que é o átrio dessa igreja? Tem certeza? Ou você sabe onde que fica o lugar santíssimo dessa igreja? Então vou falar para você. Aonde está o púlpito aqui, essa estrutura que está aqui, aonde é falada a palavra de Deus, aonde traz vida, porque a palavra de Deus tem poder para trazer vida e restaurar as pessoas, é o lugar santíssimo. A partir daqui, que desceu para cá e levou até lá, nesse lugar onde que estão essas paredes fechadas aqui, esse é o lugar santo. E o átrio e o pátio é lá fora, é lá naquele local, é lá naquele outro local ali, é lá em cima, a gente tem um espaço lá em cima, aquele é o pátio dessa igreja. Você sabe como se portar no lugar santíssimo? E como se portar, porque mais vocês vão estar mais no lugar santo. Sabe onde que como é que se porta no lugar santo? Deve-se pensar nisso, irmão. Não quero ferir corações, não quero ferir pessoas, não quero ferir nada, mas você sabe como se porta no lugar santo? Reverência. Eu me lembro muito tempo atrás, nosso amado pastor Walter, realmente ele era duro com isso, ele sempre cobrou isso. E quando eu estava amadurecendo o meu coração ainda na estrutura, ele passou uma assim: irmão Arantes, eu quero que você leia Ordem e Conduta. Ele me deu 3 livros de Ordem e Conduta em espanhol. É brincadeira? Não é brincadeira. Já vou dizer para você: um cristão ama a ordem da igreja. Estou falando isso com clareza no meu coração.
Os músicos devem cuidar com o que falam. Os ministros devem cuidar do que falam. O pastor, quando vem aqui, também deve cuidar do que está falando. E os irmãos também devem cuidar do que vocês estão falando aí atrás. Por isso que eu gosto de sentar sempre do meio para cá. Você entendeu? Eu gosto de sentar do meio da igreja para cá. Não que seja mal você sentar lá atrás. Você entende o que eu quero dizer, né? Vocês estão maduros, vocês entendem o que eu estou falando. Você perde algumas atenções. Você está... Talvez a pessoa saia lá para tomar água, talvez tenha um movimentinho ali atrás, você perde a atenção da palavra. E o mais importante da sua vida é você escutar a palavra. Essa é a verdade. É isso que eu quero que você entenda, porque que eu digo que é melhor você estar aqui na frente. Vamos continuar aqui. Ele vai dizer assim, ó: Ananias e Safira. Depois eu leio isso aí dentro da escritura. O Espírito de Deus levanta e chama alguém que diz que esta está vivendo de forma errada. Ele está dizendo assim, ó, que o irmão está dizendo: temos 9 dons dentro da igreja. Depois eu vou falar os 9 dons. Ele vai chegar, o Espírito de Deus vai chegar aqui, levantar e dizer: alguém está vivendo errado dentro da igreja. E vai fazer o que, irmão Arantes? Ele vai dizer assim: o que vai fazer, irmão Branda? Eu posso perguntar para ele: repreender abertamente aquele pecado. Você pegou isso aí? Já pensasse? Alguém levanta, talvez fale em língua, outro interprete e diz: está acontecendo isso. O que vai gerar na igreja? Temor, reverência. Quando você entrar por aquela porta, você vai ficar reverente. O que está acontecendo com a igreja agora? Nós falamos, pregamos e não há reverência, não há temor por esse lugar, não há firmeza. Como Deus vai trabalhar? Estamos indo para o arrebatamento, irmãos. Qual é o teu dom? Você sabe? Por isso que eu estou falando que era uma dobra de esquina muito forte. Escute muito o que o irmão Bruno vai dizer. Repreende abertamente aquele pecado, e é para isso que o Espírito Santo está na igreja, para manter a igreja limpa e pronta para a vinda do Senhor. Nós cremos nisso? Amém? Se você não crê nisso, estamos falidos. Você acha que essa mensagem, quando eu comecei a ler, a meditar, ela não bateu em mim? Você acha que não bateu na minha pessoa? E tu acha que eu não estou fazendo uma revisão na minha vida? Tu acha que eu não estou pensando em coisas na minha vida? Seria louco. Não é um piquenique. Vida eterna, desse jeito que a gente está levando como um piquenique, a gente vai, não pagamos os preços. Sabe por que eu digo que você não paga e eu não pago o preço? Porque ainda não vivemos para os outros. Viver para o Evangelho. Você vive para a sua casa, você vive para a sua família, você vive para isso, mas você não entendeu ainda o que é um cristão. Ele vive para os outros. Os outros como, irmão? Você vive para servir o propósito que foi dado ao seu coração, poder da palavra de Deus. Estamos muito acostumados com algumas outras coisas, e isso me tem colocado em uma decisão. Eu tenho vezes que eu estou caminhando e eu fico pensando: será que eu que estou ficando louco? Então suporte a minha loucura. Escute bem aqui. Agora então, existem esses outros dons que vêm à igreja. Agora, depois do pastor, então vem o evangelista, então o ensinador, então os profetas, então os apóstolos chegam. Todos estes juntos, operando juntos, os dons, mantêm a igreja perfeita, limpa e pronta para a vinda do Senhor. Esta determinada era da igreja adormeceu e esperou pelo Senhor. A segunda era da igreja adormeceu, até mesmo a 7ª vigia. Não importa quantas eras adormeceram, todos esses ressuscitarão na vinda do Senhor, e serão tomados juntamente com aqueles que estiverem vivos.
permanecendo para encontrar com o Senhor nos ares. Estamos esperando por aquele dia glorioso. E eu creio que Deus nos ajuda antes que a semana termine. Eu creio que enxergaremos mais claro do que nunca. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Enxergaremos mais claro do que nunca. Espero que os meus olhos estejam abertos para muitas coisas também, porque estou aqui para aprender com todos nós. Estou aqui para extrair de você pessoas para me ajudar. Muitas pessoas pensam que o evangelista não precisa de nenhuma ajuda. Você está enganado. Ele precisa mais de ajuda do que toda a congregação precisa, porque ele está de pé entre inimigos e a congregação. O que o irmão Bruno está dizendo assim? Ele precisa das vossas orações. O que acha um pastor chegar aqui? Ele precisa das vossas orações. Você deve orar por ele, porque ele está numa luta. Há mais inimigo querendo derrubar o pastor do que pensam, porque se derruba o pastor, o que acontece? O rebanho se espessa. Não estou brincando com irmãos. Quero que você entenda. Isso é para ajudar o nosso coração a poder Você quer acompanhar? Atos 5, verso 1. Essas coisas estão na Bíblia, não é para colocar medo. Eu quero que você entenda. Essas coisas estão na vida como fosse uma placa de advertência a nós. Não sei se você entende. Deus não quer botar medo em seus filhos. Nunca foi propósito de Deus botar medo nos seus filhos, você entende? Quando você vê uma advertência ou vê uma situação como uma placa, pare, é para você não colidir. Quando o semáforo chega lá e abre o vermelho, é para você parar, para você não bater em outro carro. Assim a Bíblia tem várias placas avisando para nós não transitar em tal lugar, porque você vai sofrer. É como casar, você tem que ter a base das coisas, botar as balizas, porque para você casar e receber a tua esposa, ter um contato com a sua esposa. Agora, se você está fazendo solteiramente, erradamente, você está em um caminho perigoso. Você entende as bases? E isso, a Bíblia é cheia de sinalização, ela está ali clara para você. Escute bem aqui, então, Atos 5, ele diz assim, capítulo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua esposa, sua mulher, vendeu uma propriedade. Eu já vou falar para você aqui, isso aqui que está acontecendo não tem nada a ver com dinheiro. Nada a ver com dinheiro. Tem a ver com a falsidade dele. Escute bem, preste bem atenção, já estou falando isso para você entender. Reteve parte do preço. Ele vendeu a casa, para dizer, valia 100 mil reais, ele deteu a parte da metade e ficou. Sabendo também a sua mulher, é como se fosse assim, eles se combinaram. Porque se ela não soubesse, é outra coisa. Mas a própria Escritura diz, sabendo a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés do apóstolo. Então eles pegaram lá 50 mil e botaram nos pés dos apóstolos. Os outros 50 mil eles guardaram. Deus não estava preocupado com a questão do dinheiro. Deus estava preocupado com o seguinte, porque ele estava vendendo as suas posses e estava entregando aos pés dos apóstolos. Mas não foi dito para ele assim, não, sou obrigado, não. Podias ficar com todo o dinheiro, com tudo. Não importava isso. O problema está essa condição que ele está dizendo assim,
vendendo uma parte, depositaram aos pés do apóstolo, uma parte. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentir ao Espírito Santo? Ele não está dizendo assim, Ananias, por que mentisse para mim, que sou Pedro? Ele está dizendo, mentisse foi para o Espírito Santo. E olha o que ele vai dizer aqui: retivesse a parte do preço da herdade, retivesse outra parte. Sabe por que ele está falando? Ele está dizendo assim, Ananias falou assim, eu dei tudo. Aí que está o problema. Você está retendo a parte que é cabível a Deus e você não está dando? Opa, é com você. Por isso que eu digo para você uma coisa interessante. Eu vou gravar isso para você bem claro. E não é esse assunto agora, porque eu queria falar esse assunto de finança com dízimo. Mas eu vou te explicar uma coisa que eu vou te dizer bem claro. O dízimo não pertence ao pastor. Porque se o dízimo pertencesse ao pastor, você tinha dívida comigo. Não, o dízimo pertence ao Senhor. Se você deixar de pagar, a dívida tua é com o Senhor. O pastor tem o propósito só de manter a finança, não deixar essa igreja falida, com falta de energia, ou um problema disso, ou isso. Ele tem que estar fazendo esse movimento para cuidar da igreja, porque essa igreja é pequena. Você entendeu? Então esse dinheiro tem vezes que vai para aqui, vai para lá. Tu acha que essas ofertas mantêm essa igreja? Só oferta alçada? Você está enganado. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, mas Deus, quando chama um homem, quando chama, Ele mantém o ministério dele. É isso que eu quero que você entenda. Quando eu falar de finanças, eu vou abrir outras coisas para você entender. Agora escute aqui, ele vai dizer assim, está bem dizendo ali, encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retivesse parte do preço da herdade, guardando, não ficasse para ti. Olha a expressão do quarto, guardando, não ficasse para ti, e vendida, não estava em teu poder. Você pensou, viu ali, essas duas perguntas que ele está fazendo? Tá, poderia ficar para você, mas não precisa mentir ao Espírito Santo que tu desse tudo. Eu vou dar a metade, vou precisar. Tá certo, ele podia fazer isso sem problema nenhum, mas ele imprime o que Pedro está falando. Ele fala assim, vendida não está em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Você pegou de novo? Pedro não traz a responsabilidade para ele, porque ele sabe que aquele homem, Pedro, foi revelado, entrou a inspiração, o Espírito Santo falou para ele, mas ele fala assim, não é para mim, você está fazendo é para Deus. E agora acontece o problema. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor, agora escutado agora aqui, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Está vendo o que está acontecendo aqui de novo? Os dons estão sendo manifestados e a igreja começou a temer. Parece que a gente está como a gente vai com um carro aí, ou freta um micro-ônibus, né? Bota todo mundo e todo mundo. É assim que Deus faz, né? Escute aqui, Daí ele vai dizer assim, no 6. E levantando-se, os mancebos cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, agora olha, percebe aqui, um espaço de 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse a Pedro, dize-me, e disse Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? Agora o preço já está ciente da coisa. Vendeste por quanto aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Ela queria confirmar a mesma condição que o marido falou. Então Pedro disse, por que é que entre vós concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta,
os pés do que sepultaram o teu marido, também te levarão a ti. E ela caiu aos pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam ela morta e a sepultaram junto do seu marido. Por que está acontecendo isso na igreja lá? Você sabe por que está acontecendo? Porque existia uma determinação de Deus. Ele falou assim, Deus falou assim: vende tudo e entregue. Ele estava querendo: deposite, ou vende as tuas herdades e não quer depositar, fique contigo. Sabe por quê? Deus estava dando uma advertência, porque eles iam para a perseguição, eles iam ser perseguidos. Então, o que adianta se você vai ser perseguido ter uma casa? Você vai perder a casa, então é melhor você estar vendido, você tem o dinheiro e sair para outro país, outra região, e ali eles iam começar a pregar o evangelho, entendeu? É nisso que aconteceu. Agora tem outros homens aqui, pastores, que tinham essa ideia: não, temos que votar a congregação, vocês vendem tudo, depositam na igreja, e agora de a pouquinho vocês vão e Deus vai vir. Teve aí um tipo que disse que era Moisés, né? Que cercou, comprou um terreno grandão, todo mundo vendeu, daí eles botaram um monte de casa lá, depois ele começou a dizer que era um Moisés. Daí os irmãos, os maridos saíam e ele ficava com as mulheres do marido. Você sabe de onde que é essa região, né? Pior foi os irmãos que acreditaram nessa mentira. Não tem base bíblica. Por isso que eu falo para você que você tem que saber o que está escrito. Vamos continuar aqui. Estamos falando de dom, né? Então você entendeu o que aconteceu ali? Por que o irmão Brana colocou Ananias e Safira para dar uma ideia da questão dos dons? Porque se você tem um dom, vamos ver qual dom, vamos aplicar os 9 dons aqui. Primeiro dom: sabedoria. Não é saber, é sabedoria. Saber, eu vou para a escola, aprendo um monte de teoria, um monte de coisa, estou sabendo. Agora sabedoria é outra coisa, muito diferente. É você ter um bom juízo, é você ter um bom senso, é você ter uma boa retidão, você discerne bem as coisas, você as atitudes, nas ações, você analisa bem para aplicar a sabedoria. Não é saber. Saber, você pega um jovem aí que está na universidade, ele sabe um monte de coisa, mas quando entra para a sabedoria, ele faz coisa errada. Você entendeu? Então essa sabedoria de Deus, e isso é um dom que pode estar. Quem é que está? Você entendeu? Não vou apontar, mas pode estar. Você tem que aplicar. Você não recebeu um dom? Aplique. Ciência. Você sabe o que é ciência, né? Ciência, sempre você aprendeu, porque na estatura do varão perfeito, é conhecimento. E esse conhecimento que estamos falando não é o conhecimento do mundo. Esse conhecimento é uma coisa que você tem íntima com Deus. Pegue uma pessoa que tem conhecimento íntimo com Deus, você vai logo observar como ele fala, e ele vai dar conselhos espirituais para você. Pegue uma pessoa que não tem conhecimento ou ciência, que não seja de Deus, sabe o que ele faz? Ele age igual às pessoas do mundo, ele pensa igual às pessoas do mundo, ele vive nesse mundo, porque ele não é espiritual. Eu estou mostrando isso. Quem é que tem essa ciência? Pode ser uma irmã. Só para afirmar, vou usar a fé para depois identificar as irmãs. Fé você já sabe o que é, né? Mas eu quero dar um exemplo. O irmão Brana fala que 2 irmãs uniram sua fé e oraram pelo culto. 2. A congregação estava lotada. Ele podia dizer assim: não, foi 100, não, foi 1000. Não, 2 manifestaram o quê? O seu dom. E Deus ouviu as orações dela e abençoou aquela reunião. Você está entendendo o que está acontecendo? Irmã, eu sou apenas uma dona de casa, lavo roupa, faço isso, faço a comida para o meu esposo, faço aquilo.
Ah, é? Vou dar outro exemplo. Do século XVIII, como é aquele mais fortinho lá? Moody era um jovenzinho. Estava mudando de país. Uma senhora que lavava roupa ajuntou as moedinhas, ajuntou a moedinha lá num cofrinho, num saquinho, onde ela estava guardando as moedinhas, para chamar um pregador. E aquelas moedinhas ele trouxe o pregador, porque o pregador tinha que viajar, tinha custo, tinha tudo aquilo ali, ele não também tinha. Ele trouxe, aquele pregador chegou naquela cidade. Quem estava ali? O pregador, a senhora e o Moody, um homem jovenzinho, escutou a pregação. Que sabe você que está dizendo? Não tinha uma congregação como está agora. Um só jovem sentado ali escutando. Foi a mudança da vida dele. Ele levou milhares a Cristo Jesus. Mas quem fez? Foi a dona de casa que guardou as moedinhas e falou: é isso aqui, eu vou trazer um pregador para ajudar aquelas pessoas dessa cidade. Ela fez isso. Você o que está vendo que está acontecendo com nós? Aonde estão os dons? Aonde estão os dons? O outro dom, operação de maravilhas. Você está vendo alguma operação maravilha aí? Está vendo o que está acontecendo com nós? Você vê alguma cura? Alguém já viu cura? Ou milagre? Alguém já viu aí? Alguém pode apontar que já viu? Milagre mesmo? Amém? O que eu estou vendo uma coisa é o seguinte, irmão. Por que nós não estamos vendo os milagres? Você já pensou nisso? Por que eu não estou vendo os milagres? Por isso que uma vez eu falei para a igreja, assim, ó, pessoal de 30, de 40, de 50, de 60, estou colocado nos 60 porque sou da era de 60. Por que nós não fomos para o arrebatamento? Pensa nisso. Você talvez é de 70, né? Tem mais alguns jovenzinhos aqui de 80. Tem as irmãzinhas mais novas aí que deve ser de 90 ou um pouquinho mais, né? Por que esse pessoal antigo, que eu sei que lutaram, que pegaram o ônibus, fizeram isso, batalharam, correram e tantas outras coisas, eram posicionados, amavam o evangelho, não foram para o arrebatamento? Daí eu sei que uma coisa fundou tradições e costumes, invalido a palavra de Deus. Tinha que ser esse tempo para abrir o entendimento. O que eu estou pregando aqui, irmão, eu estou colocando em suas mãos. Se você não quer fazer, e se você tem um dom e quer guardar, se lembre daquela parábola que Jesus fala, do talento. Deu um dom para ti, o que você vai fazer? Vai enterrar? Ah, lá tem um lá que tem 2 dons. Ah, tu vai esconder o dom? Ah, tem outro que tem 5 dons. O que você está fazendo com os 5? A parábola diz que ele fez o quê? Granjeou. Deus é tão bom, meu irmão. Quando você granjeia, Ele te dá mais. Quando você granjeia, Ele te dá mais. Quando você granjeia, Ele te abençoa mais. E você tem que entender, o dom não foi feito para te abençoar, o dom foi feito para abençoar os que estão ao teu redor. Por isso, a coisa mais gostosa que tem é quando você tem esse dom e tu vê aquela pessoa sendo abençoada através daquele dom, você fica feliz. É como você dá o presente. Quem dá o presente é que fica feliz, não é quem recebe, não. Se enche de alegria por ter dado, e aquela pessoa aceita aquele presente, tu fica feliz. Nossas mentes têm que ser mudadas. Os pentecostais não foram para o arrebatamento só por um detalhe. Eles ficaram trancados naquilo. Se eles alavancassem para frente, já tinham tido o arrebatamento. E nós estamos nessa condição, irmão. A igreja não foi feita de membros de brancos. A igreja foi feita de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, recebendo dons do Espírito Santo para ser manifestado. Olha o meu orgulho. Eu tenho um orgulho aí. Não quero. Otávio, eu não queria mudar o nome. Por isso que eu olhei aqui. O jovenzinho Otávio. Quem conhece o Otávio aí? Conhece, né? Olha, um jovenzinho de 15 anos.
que se entregou à música. Ele não tem um teclado desse, mas um irmão emprestou para ele. Ele já toca maravilhosamente. O tutor dele, que é o nosso irmão Rosicrei, que tem passado através da internet as informações, ele falou assim: eu nunca vi um jovem desse, ele toca igual a mim. Isso é felicidade, isso é alegria. E não só isso, ele toca, mas agora está cantando, e a igreja recebe. O interessante é que a igreja tem tomado, e ele vai lá e canta, e a igreja recebe. O que eu fico fazendo? Eu fico assim: meu Deus, há uma esperança, Senhor. Obrigado, Senhor. Há uma esperança. Estou vendo esperança num jovem. Irmãos mais antigos que conhecem a palavra, como é que fica vocês? Não é que você vai ser cantor, não é que você vai ser isso, mas aplica o teu dom. É isso que me alegra. Quando eu vejo um jovem fazendo isso, quando eu vejo um irmão mudando, quando eu vejo uma irmã tomando posição na palavra, quando eu vejo isso, isso aí me enche. É isso que o pastor quer ver. Quando eu vejo que ele está tomando a sua responsabilidade, ele está tomando suas decisões e elas estão sendo certas, eu fico feliz. O outro dom, esse dom de maravilha tem que ser manifestado na igreja. Esse dom de maravilha pode estar envolvido com profecia, pode estar envolvido com outras coisas, com outras situações, porque o sexto dom é profecia. Profecia é uma coisa importante a igreja ter. Talvez você nunca buscou o teu dom, você nunca colocou, talvez você achou que não precisava, mas precisa. Precisa. Para quê? Limpar o quê? A igreja. Você percebeu, entendeu o que está acontecendo aqui? Discernimento de espírito. Opa, é um dom. É um dom que um irmão pode ter. Ela discerne, ó, isso não é bom. O que está andando com esse irmão tem alguma coisa errada. Ela discerne o espírito. Você está pegando aqui? E isso tem que estar dentro da igreja. Ah, não, tudo isso é do pastor? Ah, então o pastor corre, chuta, joga, cabeceia, faz o gol e faz isso e vibra. Não, irmão, depois eu vou ler ali e você vai ver. Isso pertence ao corpo. Isso pertence ao corpo. Depois tem o 8º, variedade de línguas, né, que você sabe que é o falar em línguas. Depois tem o 9, a interpretação das línguas. Então você viu que tem 9. Claro que tem outras coisas que Paulo também usa, pessoas que socorrem as outras pessoas. Isso é um dom. Então se você sabe que tu tem esse dom, manifeste o teu dom. Você lembra que eu falo para o jovenzinho, para aquele que toca, o ministro, ou aquele que está cantando aqui? Quanto mais tu manifestar teu dom, mais tu vai abençoar a igreja e mais tu vai ser abençoado. A irmã que canta é a mesma coisa. Tu está manifestando teu dom, mais tu vai ser abençoada, mais Deus vai dar força para ti, mais Deus vai te proteger, mais Deus vai dar resistência para você vencer a batalha. Mas tem vezes que a gente some com o dom. É como falar, né? Granjei. Granjei. Tem vezes que a gente brinca e diz assim, ó, os próximos homens de Deus, ministros, ele vai ter que saber cantar, vai ter que saber pregar, vai ter que saber fazer todas as coisas. Eu não sei cantar, né? São um desastre. Se você já ouviu cantar, você já não vê que eu sou um desastre. Mas, se for botar fogo na seara, eu canto. É isso que eu quero dizer. Se for botar e o Espírito Santo entrar, eu canto. Não tenho medo disso, entendeu? Já caí em situações que eu me lembro que eu fui ao velório da irmã Brandina, não tinha ninguém para cantar. Eu falei assim, ó, esposa, só começa e eu vou cantar. Depois as pessoas vão cantando, pronto. Não, porque eu não tenho muita facilidade com a questão rítmica, né? Mas cantando junto eu consigo. Então é isso. Não devemos, por causa de tal coisa, fazer, corpo mole, né? A gente deve aplicar isso, né? Vamos mais um pouquinho para frente. Eu também queria ler outras coisas que estão aqui.
Isso que eu quero passar. Isso eu quero passar para você entender que dentro da Bíblia tem muito, são pepitas, né? Coisas boas, né? Que está em Lucas capítulo 1, versículo 46. Isso aqui eu já falei uma vez, muito tempo atrás, mas eu quero reforçar esse pensamento. Irmãos, Deus precisa de uma pessoa, uma irmã, um irmão. Não adianta você querer assim, não, vamos fazer um grupo. Não é isso, não. Se entregue. Se entregue, Deus pode te usar. Lucas 1, 46. Olha, escute aqui o que é uma jovem. Maria é uma jovem. Casou com José, ele devia ter uns 40, 45 anos, mas ela é uma jovem. Porque José é um viúvo. Então você entende que ela era uma jovem. Agora perceba aqui o que está acontecendo aqui. E disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Jovem, você já fez uma oração desse tipo? Irmãos, irmã, você já fez uma oração desse tipo? A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou na minha baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora toda geração me chamarão de quê? Bem-aventurada. Ela não é uma jovem pensando em besteirinha. Ela é uma jovem entendendo do assunto da palavra de Deus. Ela sabe que Deus fez maravilha em sua vida e que o nome dela nunca seria esquecido. Seria uma bem-aventurada. Ó, jovem. E ela vai. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o teme. Você percebeu aqui? Olha, irmão, escute o que ela está falando. Ela sabe que Deus é misericordioso. Ela sabe que é de geração após geração. O que ela está querendo dizer? Ela assim, passa de mim, passa para os meus filhos, passa para os meus netos, porque ela temeu a Deus. Você entendeu? Isso passa de geração após geração. E ela vai terminar isso, ela vai abrir mais um pouquinho aqui. Com os teus braços obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. Olha, tu sabe o que ela está falando? Tu sabe o que está falando aqui? Olha aqui, dissipou os soberbos. E ela sabe aonde a soberba cai. Você vive na última era, você logo sabe de onde que a soberba cai, né? Agora olha lá, há 2000 anos atrás. Dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois os tronos, os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos, e despediu vazio os ricos. Auxiliou Israel, que é Jacó, o seu servo, recordando-lhes da sua misericórdia. Irmão, ela sabe todas as escrituras, ela sabe. Jacó fez isso, mas Deus teve misericórdia com Jacó. Ela sabe o que está falando, ela não está sendo pega em contradição de palavra. Elas conhecem o que está acontecendo. Jacó, Deus teve que ter misericórdia com Jacó. Em todo o setor da vida deles, Deus sempre estava tendo misericórdia com Jacó, porque Deus chamou Jacó. Ele diz assim, a escritura fala isso: eu escolhi antes, eu amei Jacó antes. Ele está falando, ele está afirmando uma coisa:
Então, mesmo que Jacó fez isso, aquilo, não, eu tenho misericórdia por Jacó, porque amei Jacó e aborreci Esaú. Você entende isso? E ela sabe dessas condições. Isso é bom. Auxiliou Israel, né? Ela já usa Israel, não é mais Jacó, porque ele é um príncipe agora. Seu servo, recordando da sua misericórdia. Agora eu queria ler com você está aí acompanhando? Vai lá em 1 Coríntios capítulo 14. É isso, deixa eu ver. Ó, o 14 fala assim, ó, 1 Coríntios 14 fala assim, ó, segui a caridade, procurai com zelo os dons espirituais. Dons o quê? Espirituais. Mas principalmente o de profecia. Só para guardar, para você entender que o dom de profecia manifesta as coisas. Agora eu quero ler aqui, ó, 1 Coríntios 12. Escute bem isso aqui para a gente finalizar. É extensivo um pouquinho, mas isso vai nos ajudar. Você achou? 1 Coríntios 12. Acerca dos dons espirituais, não queremos, irmãos, que sejais ignorantes. Por que ele está falando ignorante? Porque ele está falando por gentios. Ele não está falando por os judeus, que conheciam muito bem isso. Vós bem sabeis que eres gentios, levado a ídolos mudo, conforme heresias, guiados. Como? Isso, eles eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anatema. Eu quero que você entenda aqui, ó, irmãos. Você percebeu? Se você tem o Espírito Santo, você nunca vai dizer que Jesus é maldição. Por que ele está falando isso? Paulo está falando por causa da condição dos judeus, que chamavam Jesus de Beuzebu. Você se lembra? Ele fazia uma coisa no sábado. Ele quebrou o sábado. Ele é um Beuzebu. Ele não é um filho de Deus. Ele é um maldito. E isso ele está abrindo para entendimento nosso. Ele está dizendo. Daí, ele vai colocar aqui, ó. E depois ele diz: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo... Você entendeu agora? Essa é a parte mais importante para nós. Olha aqui. Como é que eu vou dizer que Jesus é o Senhor se eu não tenho o Espírito Santo? Eu posso falar humanamente, mas Deus não reconhece isso. É esse que é o problema. Eu posso dizer: não, Senhor, eu vou ali num... Olha, para você entender. Eu chego num bar e falo: vocês aceitam Jesus Cristo? Eles vão dizer: não, nós cremos em Jesus Cristo. Vocês creem em Jesus Cristo? Nós cremos em Jesus Cristo. Eu vou em outro lugar e falo assim: vocês creem em Jesus Cristo? Nós cremos. Não tem Espírito Santo nenhum, mas falam porque acostumaram a falar. Agora, o que o Espírito Santo faz? O que Deus fala? Não, só reconhece aqueles que têm o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo só reconhece aqueles que têm o Espírito Santo, porque a própria palavra diz assim: quem testifica de nós, eu não testifico de mim, quem testifica de mim é o Espírito Santo, que ele é meu filho. O próprio Espírito Santo diz assim: o próprio vai dizer no teu coração que tu é um filho. É isso que Paulo está ensinando para nós. Ele vai dizer assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Voltou de novo. Eu curo, eu tenho mais. Eu tenho revelação, mas é o mesmo Espírito. Deus usa o mesmo Espírito que trabalha sobre aqueles dons. É isso que Paulo está dizendo. Ele vai dizer assim, ó: e a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Como?
Qual o ministério? Ministério de pastor, ministério de ensino, ministério de evangelista, ministério de profeta. Então, esses ministérios também é o mesmo. O Senhor está em cima desse ministério. O mesmo Espírito tem que estar sobre cima desse ministério. Por isso que eu não creio apontar. Olha o que eu quero dizer para você. Esse aí é um mestre. Quem diz isso aí é o Espírito Santo. Eu não vou conseguir apontar e dizer, esse aqui é o mestre. Agora eu posso entender que quando ele manifesta aquilo, e ele realmente sabe separar bem as palavras, ele sabe mostrar, daí eu vejo assim, não, ele tem realmente esse dom. Você entendeu? Por isso que o irmão Bruno falou assim, você não deve estar procurando dom. Isso manifesta em você. É uma coisa que flui em você. Escute aqui, ele vai levar mais um pouquinho. Tenham paciência comigo aí. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a um para o que é e o que for útil. Você percebeu aqui? Se ele dá esse dom para você, é para ser útil. O que adianta eu dar uma coisa para você nunca usar? Você daria isso para um filho? E ele diz assim, porque a um, pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outro, pelo o mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro o dom de discernimento do Espírito, e a outro a variedade de língua, e a outro a interpretação de língua. Mas você viu que é sempre o mesmo Espírito. Deus está no assunto toda a vida. Por isso que eu não creio desses homens assim, eu sou esse. Irmãos, eu tive um tempo aí assim, eu pensei assim, a gente está quase só. Eu já falei para alguns irmãos mais próximos, eu acho que a gente está só. Mas depois eu vi assim, não estamos só, graças a Deus, Senhor. Não tem, é como Paulo está andando lá, vai lá, fica 3 anos, não que eu estou dizendo que eu sou Paulo, só estou, poxa, misericórdia, né? Obrigado, Emílio. Paulo vai lá, fica 3 anos lá no deserto, vendo as escrituras. Depois de 12 anos ele se encontra com Pedro, Tiago ali, né? Ele pode entender que ele também não está só, porque ele prega o mesmo evangelho, e Pedro está pregando o mesmo evangelho. Daí eu me deparo com um irmão, com um pastor, e olha assim, meu Deus, ele está pregando a mesma coisa. Isso me encheu de alegria. Você entendeu? Quando tu vê a mesma conexão. Vamos aqui, vamos finalizar isso aqui para a gente entender bem. Mas um só é o mesmo Espírito, operando todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Quem faz isso é o Espírito Santo. Ele escolhe como quer. Não adianta eu querer dizer assim, eu tenho o dom de cura e eu não tenho. Não adianta eu querer forçar que eu nunca vou ter. Mas chega um irmão ali, eu tenho isso aí. Ele ora pela pessoa e cura a pessoa. Perceba aqui, ele vai dizer no 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim em Cristo também, pois todos nós fomos batizados pelo um Espírito, formado em um corpo, que quer judeu, que quer grego, que quer servo, que quer livre, e todos temos bebido de um Espírito, glórias a Deus, porque também o corpo é um e só membro, mas muitos membros, né? Se o pé diz, por que não sou mão? Não sou corpo? Não será isso do corpo? Daí Paulo começa a entrar com uma ação aqui para dizer assim, irmão, eu não queria ser isso, eu queria ser aquele. Eu não queria ser o pé, eu queria ser a mão. Eu não queria ser o nariz, eu queria ser a língua. Olha, irmão, não é bom saber que você está no corpo?
Tem coisas, irmãos, que estão dentro do corpo, que são mais importantes do que é lá fora. Entender? Se for analisar, a língua não é tão importante, mas ela fala, ela engrandece, ela faz um monte de coisa, né? Mas o coração é muito mais importante, porque se o coração para, o corpo acaba. Você percebeu? Tem coisas dentro de nós que são muito mais importantes do que fora. Então a gente tem que entender. Paulo vai chegar num ponto que vai dizer assim, ó, tem coisas que são tão simples, mas você deve dar honra a essas coisas mais assim simples, para não perder aquela parte do corpo. É como for dizer assim, ó, tem pessoas que são mais, faz parte do corpo, mas não aparece tanto, é tão humildezinho, daí você engrandece para ajudar ele a prosseguir a jornada. E tem outros que está no corpo, que recebe um monte de honra, um monte de glória. Paulo é muito claro nisso. Ele mostra isso para você saber. Você está no corpo, então você tem alguma coisa para fazer nesse corpo. A mínima coisa que tiver nesse corpo, até a sobrancelha, essa aqui, né? Sobrancelha, ela tem uma ação de proteção. Os cílios, ela tem uma ação de proteção. Então a gente deve entender isso como não posso, tira isso, tira aquilo. Não, para Deus o corpo tem que ir perfeito, a sua noiva vai ser perfeita. Por isso que eu não posso dizer assim, só eu vou, não, eu tenho que lutar para o corpo todo ir. É isso que a gente tem que fazer. Então, nesse sentido, você começa a compreender. Você tem um dom? Precisa de uma ajuda sobre essa questão? Eu estou aqui para ajudar. Quero me fazer um monte de esforço para manifestar esse dom que você tem em você. Não vai ser muita força, não. Você vai fluir. Talvez uma informação ajude a fluir o resto. É isso que eu quero que você entenda.